E o São Paulo pode contratar Lemina. Você deve conhecer esse jogador, volante do Gabão, 32 anos de idade, titular absoluto do Galatasaray, um dos principais, se não o principal hoje, time do futebol turco. O atleta foi campeão nacional e titular em grande parte do ano. Foram 41 jogos, 3 gols e 2 assistências. Desses 41 jogos, ele só foi reserva em 9. Havia sido comprado do Wolverhampton por 2,5 milhões de euros. Como eu disse, tem mais um ano de contrato, ou seja, para sair agora, haveria a necessidade de uma compensação financeira. O salário dele na Turquia é de 1,5 milhão de reais. Pois bem, o jornalista Rafael Emiliano afirma que o São Paulo entrou na disputa pelo Lemina. Lemina teria tratativas com o Atlético Mineiro, essas conversas acabaram sendo encerradas. A partir daí, com a vontade do Lemina em atuar no Brasil, a coisa poderia avançar muito em breve. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do São Paulo que toca o departamento de futebol. Ainda não obtive resposta. De qualquer forma, uma outra pessoa próxima a esse dirigente assegurou que se houver qualquer necessidade de compra dos direitos econômicos do atleta, essa hipótese está completamente descartada, não há dinheiro. E mais do que isso, pagar salário próximo a 1,5 milhão de reais por mês hoje também não faz parte da realidade tricolor. Se eu fosse torcedor do São Paulo, não criaria expectativas em relação a esse nome. Você gosta? Entende que vale a pena um esforço financeiro para contratar um jogador desse tamanho? Use o espaço para comentário e opina. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora terminar o vídeo para falar sobre lista de dispensáveis no São Paulo. Tricolor não vai anunciar de forma pública, mas criou uma relação interna programando ou permitindo que empresários de 5 atletas procurem clubes para esses jogadores. São Paulo não conta para o segundo semestre com o goleiro Yang, com o lateral direito Cédric Soares, com o zagueiro Matheus Belém, com o volante Luan e com o atacante Paulinho. 3 atletas da base, que podem até ser negociados por empréstimo para que ganhem mais minutos, 2 jogadores mais veteranos, que custam dinheiro e estão fora dos planos de Dorival Júnior. O caso mais grave é do Luan, que tem contrato até dezembro. Desde o início do ano, o São Paulo tenta encontrar clubes para o atleta. Chegou a oferecê-lo, por exemplo, para o Mirassol, mas o Luan tem recusado ofertas para deixar o São Paulo. Em relação a Cédric Soares, lateral contratado como uma boa opção, alguém que já havia jogado no Arsenal, mas que com a camisa do tricolor nunca conseguiu progredir. Pelo contrário, e tem salário relativamente alto, na casa dos 400 mil mensais. Se encontrar interessados para toda essa galera, o São Paulo vai ultrapassar a economia de 1 milhão de reais por mês. Parece pouco, mas para um clube que tem enormes problemas financeiros, qualquer ajuda é super bem-vinda. Antes de encerrar o vídeo, só contar que o Tricolor fez uma nova oferta para a contratação de Arthur Chaves, zagueiro brasileiro de 24 anos de idade que pertence ao Hoffenheim. O Tricolor está tentando convencer o Hoffenheim a emprestá-lo até dezembro, garantindo uma enorme visibilidade ao atleta e também a possibilidade de compra no fim do ano. Qualquer novidade sobre o tema eu conto para vocês. Não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre um gringo que ainda tem 50% dos direitos econômicos presos ao São Paulo e que está à venda. O River Plate divulgou nas últimas horas uma nota explicando a respeito do seu planejamento para a reapresentação do elenco marcada para 22 de junho. E Galopo, atleta que já foi do São Paulo e ainda tem 50% dos direitos presos ao tricolor, está numa lista de atletas que não serão aproveitados no segundo semestre. Ele, inclusive, não treinará com o restante do grupo. Dessa maneira, o River Plate espera encontrar opções para que o Galopo seja de preferência vendido. A ideia do empréstimo aconteceria apenas na inexistência de ofertas oficiais. Galopo, que perdeu espaço nos últimos tempos do River Plate de Kudê, 14 jogos e 1 gol na temporada. Das últimas 5 partidas, ele só atuou em uma, quando o River entrou com o time reserva em partida da Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino. A avaliação do Galopo hoje é de 3,5 milhões de euros. Se o São Paulo ficasse com metade dessa grana, certamente estaria bem distante dos 6 milhões de euros que investiu quando o comprou. O Galopo é mais um dos reforços que não deram certo com a camisa do tricolor. E o São Paulo pode faturar cerca de 80 milhões de reais com um ex-jogador, e eu me refiro a William Gomes, atacante de 20 anos de idade que havia sido comprado pelo Porto em janeiro do ano passado por 54 milhões de reais. Sim, São Paulo pode faturar agora mais do que quando o vendeu para o Porto e era dono de praticamente tudo dos direitos econômicos do atleta. É que o William Gomes fez uma temporada muito boa com a camisa do Porto
e está sendo cogitado por times grandes do futebol europeu. Manchester United, Arsenal e Atlético de Madrid são os principais interessados. E o Porto imagina ser capaz de vendê-lo por 60 milhões de euros. A gente está falando de uma operação de 354 milhões de reais. Como o São Paulo é dono de 20% do valor de uma venda futura, ficariam com o tricolor cerca de 70 milhões de reais. Mas o São Paulo também, pelo mecanismo de solidariedade, vai ter direito a mais 2,5% ou 8 milhões e 900 mil reais. Você soma tudo e chega a quase 79 milhões de reais, muito dinheiro para um clube que passa por enorme crise financeira e que torce dia sim, dia também, para que esse negócio envolvendo o William Gomes acabe sendo fechado. E que papo é esse de que Lucas Sasson pode voltar ao São Paulo? Confesso que tomei um susto quando li, até porque você lembra, o Fasson deixou o São Paulo pela porta dos fundos, só para refrescar sua memória. O Fasson é atleta da base do São Paulo, havia deixado excelente impressão. E ainda na base assinou um contrato de 4 temporadas. Acontece que na oportunidade havia uma discussão se os primeiros contratos de atletas da base tinham de ser de 3 anos ou se poderiam ter mais um período, ou se poderiam ter um período maior. São Paulo optou pelos 4 anos e o Fasson foi à justiça, conseguindo a rescisão do contrato de forma unilateral. Se imaginava que ele fosse jogar em um outro clube brasileiro e o São Paulo já se preparou na justiça para combater essa situação. Para evitar qualquer problema, o Fasson optou por ir jogar num time do Chile chamado La Serena, que ninguém conhecia, e pouco tempo depois acabou pintando no Atlético Paranaense. São Paulo foi à justiça e conseguiu em primeira instância uma vitória num processo em que ele cobra 150 milhões de reais. É natural que o Fasson recorra dessa decisão e vá buscar seus direitos. Mas, em meio a tudo isso, existe a chance de o Fasson voltar para o tricolor, atleta de 25 anos de idade, titular absoluto no Lokomotiv e cujo contrato se encerra agora no dia 30 de junho. Antes de gravar esse vídeo, procurei uma pessoa do departamento de futebol para conferir essa informação que o meu amigo Samir Carvalho trouxe sobre um suposto interesse do São Paulo. Abre aspas para essa fonte, não tem a menor possibilidade de contratarmos ele, fecha aspas. Também já havia contado para vocês que em conversa com um dos representantes do Fasson, ouvi que a prioridade é continuar no futebol russo, até porque o Lokomotiv já paga mais de 1 milhão de reais por mês de salário e ele sabe que no Brasil não terá chance de alcançar tais cifras. E os conselheiros do Santos estão revoltados com a possibilidade de Arboleda ser contratado. Nos últimos dias, o zagueiro equatoriano que pertence ao São Paulo foi sugerido a Alexandre Matos, que teve o aval de Cuca para abrir tratativas. A revolta interna se dá por 3 motivos. O primeiro deles, o salário do Arboleda, 1 milhão de reais por mês. Esse valor inclui 700 mil em carteira e outros 300 mil que o São Paulo banca como assumindo dívidas que o Arboleda havia contraído no mercado. Além da questão salarial, o histórico extracampo é extremamente pesado. O Arboleda está entre os jogadores que mais se envolveram em problemas fora das 4 linhas. Por último, mas não menos importante, o fato de o Arboleda ter 34 anos de idade faz com que esse pacote seja extremamente preocupante. E no Santos, de pessoas ligadas, aliadas e opositoras a Marcelo Teixeira, a rejeição é gigante. Só para completar, o São Paulo, para liberar o Arboleda, ainda também exige 1 milhão de dólares. Essa grana seria utilizada pelo tricolor para resolver uma pendência que tem com o empresário do atleta, o Pepe Chamorro. Só para completar, registrar que assim que foi contratado pelo São Paulo de volta, Dorival Júnior chegou a cogitar a utilização de Arboleda, que estava treinando afastado do restante do elenco depois de se ausentar por 1 mês do São Paulo sem qualquer justificativa. A repercussão sobre a possibilidade de o Arboleda ser reintegrado foi tão ruim entre torcedores do São Paulo que o tricolor avisou ao Dorival Júnior que essa hipótese estava descartada. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.